Meu namorado me traiu porque ele achou que era eu. Meu parceiro, 24M, e eu, 22F, nos juntamos a alguns amigos para uma viagem à praia para experimentar ácido pela primeira vez. Éramos apenas 5 de nós, 2 rapazes e 3 garotas, 2 casais, uma garota extra. Tomamos o ácido enquanto ainda havia luz do dia, porque aparentemente demora muito tempo para fazer efeito, e passamos esse tempo bebendo cerveja perto de nossas barracas com uma fogueira acesa. Vale ressaltar que, à medida que começávamos a sentir os efeitos do ácido, também estávamos ficando bastante bêbados. Eu sou muito leve, então não bebi muito e meu parceiro, por outro lado, bebeu bastante. No início, foi divertido. Foi engraçado. Senti como se a areia fosse relva e continuei ouvindo Billie Eilish cantando no meu ouvido quando, na verdade, era o vento soprando tão forte que estava assobiando. Aqui é onde a situação fica complicada. Talvez 4 a 5 horas depois, decidi fazer uma caminhada e 2 amigos se juntaram a mim porque não conseguia dormir. Meu parceiro queria ficar na nossa barraca porque não estava se sentindo bem, então eu disse que sim. Nosso outro amigo que se juntou a mim na caminhada disse para a namorada dele ficar com meu parceiro para poder cuidar dele, caso algo desse errado. Achávamos que estava tudo bem, até que voltamos. Quando regressamos, a primeira coisa que ouvi foi gemidos e respiração descontrolada. Eu e os outros entramos em pânico e fomos imediatamente para a barraca do meu parceiro e eis que encontramos os 2 nus, a namorada de alguém em cima do meu parceiro. Acabei vomitando e desmaiando na praia, mas ouvi muitos gritos e choro. Acordei na minha barraca e vi meu parceiro dormindo ao meu lado. Honestamente, tive de pensar muito se eu estava alucinando que ele me traiu ou se isso realmente aconteceu. A namorada de nosso outro amigo aparentemente saiu durante a noite sem avisar nenhum de nós, então estávamos apenas nós 4. A desculpa do meu parceiro foi que ele realmente achou que a garota era eu. O cheiro, os olhos, o cabelo, etc. Quando percebi que tudo era real, simplesmente chorei e tenho chorado desde então. Nunca me senti tão quebrada, traída, confusa e magoada ao mesmo tempo. Quero fazer desculpas por ele e pensar que talvez tenha sido apenas um erro, mas ele realmente traiu. 4 anos jogados no lixo, assim, no estalar de dedos. Eu estava hospedada na casa da minha irmã desde que voltamos, mas ele não parou de me mandar mensagens e ligações pedindo desculpas e dizendo que está enojado consigo mesmo e que ele realmente achou que era eu. Não tenho falado com ele desde então, mas estou tentada a fazê-lo. Sinto falta dele, mas estou tão machucada. Estou tão confusa. Devo terminar com ele por causa disso? Edição: ele estava planejando me pedir em casamento por um mês. Aparentemente, ele fez um pedido personalizado para um anel de noivado que se adequava ao que eu especificamente gostava. Disse a ele que ele pode esquecer o pedido, já que ele estragou tudo. Para contexto, na noite em que isso aconteceu, ele disse que estava tão escuro na barraca que mal podia ver qualquer coisa e que a única fonte de luz era a fogueira atrás da barraca. Nisso, ele não estava errado, mas com certeza ele poderia sentir e ouvir a diferença? A garota tinha uma voz mais grave do que a minha e tinha um cheiro completamente diferente do meu. Usamos perfumes diferentes, e ela era loira. Eu tingi meu cabelo de vermelho escuro. Ele me bombardear com a ideia de noivado só me deixou ainda mais confusa e dividida. Como vou terminar com ele quando ele estava planejando isso o tempo todo? Sinto-me como a vilã agora, mesmo quando sei que não sou. Ele sabe que estou esperando que ele me peça em casamento há mais de um ano agora. Atualização final: tanta coisa aconteceu na última hora. Nosso amigo conseguiu entrar em contato com a garota que foi pega com meu parceiro porque foi até a casa dela e acabou que ninguém estava lá. Vou tentar explicar o melhor que posso, começando com meu parceiro, que ligou o trabalho para vir até mim para que pudéssemos conversar sobre tudo de uma vez por todas. Eu perguntei a ele se ele poderia possivelmente sair do trabalho mais cedo, pois sabia que não conseguiria dormir. Enfim, do ponto de vista dele, estando na barraca sozinho, ele não conseguia dizer se estava dormindo ou não. Ele acha que seus olhos estavam abertos, mas não faria diferença se ele piscasse ou olhasse para o abismo. Ele disse que estava muito tonto, mas muito agitado, mas também muito cansado e que todos esses sentimentos o deixaram enjoado, mas não a ponto de precisar vomitar, apenas o suficiente para que ele sentisse a necessidade de deitar e relaxar. Ele disse que ouviu a barraca se abrir, mas não reagiu porque naturalmente achou que era eu. Ele disse: "Você vai para a cama?", quando a garota que ele achou que era eu se jogou na cama ao lado dele. Ele não conseguia lembrar se ouviu uma resposta, mas disse que sentiu um beijo em seu braço. Ele foi abraçá-la e dizer boa noite, até que sentiu um beijo nos lábios. Ele retribuiu o beijo, e as coisas progrediram a partir daí. Ele disse que consentiu com o corpo, pois achava que era eu, mas não porque estava alucinando, mas porque não conseguia ver nada.
Ele manteve os olhos fechados na maior parte do tempo porque, segundo ele, não conseguia ver nada de qualquer maneira. Em seguida, ficaram sem roupa se esfregando. Ele disse que nem conseguia sentir nada, como se ninguém estivesse em cima dele. Então, as barracas foram rasgadas, e ele pensou que era apenas ela fechando-a atrás dela, mas era gente. Depois, ele nos viu e ficou realmente confuso. Foi aí que ele pensou que talvez estivesse alucinando, daí a ausência de reação. Ele pensou que não havia como ele me ver do lado de fora da barraca quando eu estava nu em cima dele. Então, o cara começou a gritar, a garota saiu de cima dele, e ele saiu da barraca nu. Ele disse que esqueceu que estava nu e ficou muito confuso sobre o que estava acontecendo. Então ele me viu vomitar e desmaiar. Durante todo esse tempo, nosso amigo estava gritando com ele, ele me carregou de volta para a barraca e ficou me encarando por um bom minuto. Ele olhou para nosso amigo gritando e perguntou se aquilo era real. Então, ele percebeu que era. Foi aí que ele começou a ficar agitado, estressado e começou a chorar porque percebeu que acabará de me trair. Depois, a garota desapareceu e eles não perceberam até o cara parar de gritar para perguntar o que a garota estava fazendo em cima dele. Ele me disse que a garota nunca falou, apenas gemia. Ele achava que era eu, já que tínhamos um comprimento de cabelo semelhante e estava confundindo os olhos dela com os meus sempre que pegava um vislumbre de luz nela. Dei-lhe um abraço quando terminou de explicar. Nós dois estávamos chorando neste ponto. Ainda estamos. Perguntei a ele se precisa de ajuda para relatar essa garota à polícia, e ele disse que não. Ele disse que acha que ela também o confundiu com o parceiro dela, e eu disse que não há absolutamente nenhuma chance disso ter acontecido quando ela podia ver o namorado dela do outro lado da praia andando comigo. Ele disse que não se sentiu agredido porque reagiu com a mesma energia, mas que foi definitivamente estranho descobrir que não era eu no final. Ainda assim, insisti para que ele pensasse com cuidado, mas ofereci meu apoio porque sei o quanto é nojento e estranho pensar que poderíamos ser atacados pelas mesmas pessoas em quem confiávamos, mas que precisa ser abordado. Ele disse que vai pensar nisso. Eu disse meu lado e como vi a situação, depois ficamos em silêncio por um tempo e acabamos falando sobre os bons momentos que aconteceram naquela noite. Ambos estávamos aliviados por termos conversado sobre isso, e sinceramente parecia que ele estava dizendo a verdade. Conheço o cara há 5 anos, ele simplesmente não consegue mentir. Ele disse que entende porque eu achei que ele me traiu, porque ele também acha que me traiu. Ele trouxe o assunto do pedido de casamento à tona porque estava aterrorizado em me perder, mas admitiu o péssimo momento. Compartilhei minha própria culpa e me desculpei por tê-lo deixado nas mãos de outra pessoa, por permitir que as coisas chegassem a esse ponto, por tudo. Agora ele está tomando um banho e voltando ao trabalho, e estou tremendo enquanto digito isso. Quanto à garota, prepare-se. Finalmente ouvimos falar dela por meio de nosso amigo e, aparentemente, ela estava desaparecida porque estava no hospital. Ela teve o telefone confiscado pela mãe. Nosso amigo foi à casa da garota porque estava cansado de esperar por uma resposta e ninguém estava em casa. Então, ele pegou o número da mãe com um vizinho com quem eram próximos e ligou para ela, e então conseguiu falar com a garota. Bizarro pra caramba, se me perguntar. A própria mãe dela disse a nosso amigo que ela estava em casa em segurança, mas ela tinha estado no hospital o tempo todo. Ela disse que saiu por se sentir enojada quando percebeu o que havia feito. Ela disse que só queria deitar, mas confundiu nossa barraca com a dela, todas eram da mesma cor. Quando ouviu meu parceiro dizer "você vai dormir", ela disse que achou que lhe disse assim certo, e imediatamente ouviu a voz do namorado em vez da minha. Ou seja, confundiu a voz do meu namorado com a voz do namorado dela. Então, ela iniciou pequenos beijos e, quando ele retribuiu, ela se convenceu de que era, de fato, o namorado dela. Esqueceu completamente o fato de que ele estava a 20 passos de distância dela. Esqueceu completamente que foi solicitado que ela cuidasse do meu parceiro no caso de acontecer alguma coisa. E, quando percebeu o que havia feito, saiu sem dizer nada e pegou um Uber para casa. Depois, pulou de um carro em movimento porque achou que o carro não estava se movendo e que o carro não estava se movendo porque ela estava em casa. Acabou fraturando o braço, ficando mais tempo no hospital por ideação suicida e contraindo infecções, e acho que ela está sendo multada por colocar a própria vida e a de outros em perigo por estar sob efeito de ácido. Ela acabou dizendo que aceita qualquer coisa que aconteça com ela, seja nós relatarmos o que aconteceu ou batermos nela, etc. Nosso amigo disse que ela parecia muito arrependida e preocupada com todos nós, especialmente meu parceiro e eu. Ela mesma disse que acha que estuprou o parceiro porque foi quem iniciou. Estamos esperando ouvir mais dele sobre ela e ele está a caminho para visitá-la. Muita coisa ainda está muito confusa para nós e não faz sentido.
Não é preciso dizer que estou aliviada e horrorizada por ter ouvido a perspectiva de ambas as partes. Este foi um dia muito intenso. Parece que não é real, continuaremos a trabalhar nisso e provavelmente precisaremos de terapia. A situação acabou sendo muito maior do que eu, e sinto que só nós somos os culpados. Permitimos que essa situação acontecesse, e não importa se foi intencional ou não. Fomos irresponsáveis e realmente estúpidos. Achamos que a praia era uma ideia incrível por causa da solidão, do silêncio e da vista, mas não consideramos a escuridão e as consequências de beber e usar ácido ao mesmo tempo. Diabos, um de nós poderia até ter se afogado, apesar das regras que estabelecemos e do fato de ser maré baixa naquela noite. Foi realmente tolo e destinado ao fracasso desde o início. Quanto ao nosso relacionamento, estamos chegando a um acordo para ter algum espaço físico entre nós, já que parecia que seria cedo demais para voltar a dormir na mesma cama, e para fazer terapia juntos. Vamos falar mais sobre isso depois do banho dele. Eu vou continuar ficando na casa da minha irmã, mas também vou vê-lo regularmente para continuarmos nos apoiando. Ambos ainda estamos abalados e bastante traumatizados com tudo isso, mas estamos dispostos a resolver. Ouvi um ao outro e decidimos confiar, e obviamente estabelecemos limites rígidos em relação a drogas e álcool. Não sou do tipo que desenvolve problemas de confiança, então estou esperando que a cura disso seja mais fácil do que as pessoas fazem parecer.